Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 3.1, Conteúdo: membrana plasmática, envoltório celular e permeabilidade seletiva. Habilidade: compreender a estrutura e função da membrana plasmática e da parede celular, assim como sua permeabilidade seletiva. Olá, alunos! Boa noite a todos, boa noite, professores presenciais. Estamos iniciando aqui mais uma aula do nosso componente de Biologia, né? Então, vamos continuar nossos estudos aí da nossa primeira unidade. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho aquele conteúdo que nós estudamos na nossa aula de ontem, né? Então, ontem a gente viu sobre a base molecular da vida, nós iniciamos a nossa aula falando sobre a água. A gente viu que a água está presente não somente, né, no nosso planeta, aí naquela porcentagem que a gente viu de 70%, né, da superfície do nosso planeta, mas ele está presente também nos seres vivos, né? A gente observou que existe uma boa quantidade de água, por exemplo, no homem, né, na sua fase adulta, em cerca de 50% a 60%. E outras espécies também apresentam, né, a água como composição corporal, né? A gente viu lá o exemplo da água-viva, que tem cerca de 90% só de água, né? Então, a gente observou aí a importância da água, vimos ali a sua base molecular, né? A gente observou que tem carga negativa com carga positiva que se ligam, entre outros, né? A gente viu também sobre vitaminas e sais minerais, né? A gente observou a importância de uma alimentação saudável, balanceada, em conhecer, né, a riqueza dos alimentos, das verduras, das frutas e o seu consumo, né? Então, a gente viu vitaminas, né? A gente observou a relação ali de vitaminas e sais minerais, falamos o exemplo da anemia, né? A falta de ferro e a importância do ferro para levar o oxigênio para as nossas células. E aí, né, aquela pessoa que tem anemia vai precisar se alimentar corretamente, né? Alimentos ricos em ferro. Né? A gente viu lá o caso do feijão, do fígado, né, o ovo. E a gente viu que a relação do ferro com a vitamina C é muito importante porque a sua absorção acaba sendo melhor. Né? E a vitamina C, a gente citou o exemplo das frutas cítricas, né? O limão, a laranja. Então, é importante a gente conhecer ali e também balancear aí a nossa alimentação para ter uma saúde melhor, né? E aí a gente viu também sobre os ácidos nucleicos, né? Eles que compõem ali o nosso DNA e o RNA, né? Aqui a gente tem a representação do DNA, né? A gente viu que o ácido nucleico ele é formado pelo grupo fosfórico, a pentose e a base nitrogenada, né? E que no caso do DNA, elas vão se ligando, né? Tem a base citosina, guanina, timina e adenina. A única diferença de base nitrogenada do DNA para o RNA é no caso da timina, né? Que no RNA ela não tem, aí no lugar da timina a gente encontra a uracil, tá? Então aqui são os ácidos nucleicos, a gente vai falar mais sobre o DNA, sobre o RNA em outras aulas. E aí a gente observou também sobre os glicídios, né, a presença ali dos carboidratos, dos açúcares nos alimentos e a importância deles também para o nosso organismo, né, saber a quantidade ideal desses alimentos. Aí aqui a gente trouxe a imagem de alguns alimentos onde a gente encontra esses carboidratos, né, os pães, as massas, aquele macarrão, aquele arroz que tem a presença de carboidrato. Quanto aos lipídios, né, são aquelas gorduras, tem aquela gordura boa, olha ali o abacate, né, representando uma gordura que é totalmente saudável para o nosso consumo, né, os óleos. Então os lipídios também são importantes, só que o seu consumo já tem que ser bem reduzido, né? A gente não pode exagerar ali nesses alimentos porque pode ocasionar problemas para a nossa saúde, principalmente para o nosso sistema circulatório, né? Porque a gordura pode se acumular nos nossos vasos sanguíneos e ocasionar, né, doenças no futuro. Temos também as proteínas, olha só, as proteínas que são encontradas onde? Na carne, né? A gente tem aqui o exemplo do frango, da carne bovina, do peixe, do ovo, né? A origem animal, onde a gente encontra a proteína. E vocês viram, né, na aula de ontem a importância das proteínas também para formação ali, né, daquele músculo. Eu lembro daquele desafio que tinha
aquele indivíduo bem musculoso e a importância das proteínas para auxiliar ali na construção muscular também, tá? Então, relembramos um pouquinho os conteúdos, vamos agora para o nosso desafio do dia. Olá, alunos! No desafio da aula de hoje, nós iremos realizar um experimento bem simples, utilizando apenas um ovo e também vinagre. Então, nós iremos pegar um ovo, colocar num recipiente transparente e cobrir esse ovo com vinagre. E agora, nós iremos esperar uns 2 dias para ver o que vai acontecer com esse ovo. Então, passados 2 dias, o ovo ficou assim, Então, a gente pode observar uma diferença no tamanho. Vocês podem verificar que o ovo ficou maior. E aí a gente quer saber de vocês, por que o ovo ficou maior e qual é o fenômeno que vai explicar para a gente esse experimento. Muito bem, Então, no nosso desafio do dia foi um experimento bem simples que vocês podem até realizar na casa de vocês, pegar lá um ovo, colocar no vinagre e ver o que vai acontecer depois de 2 dias. Então, a gente deixou aí esse questionamento, essa perguntinha, para no final vocês responderem para a gente, O que aconteceu, qual foi esse fenômeno que fez com que o ovo ficasse maior, E a gente observou que teve uma certa transparência também naquele ovo, tá? Então, esse foi o desafio para a gente dar início na nossa aula de hoje, porque hoje a gente vai estar falando de membrana plasmática. Então, na nossa primeira aula de biologia, nós falamos sobre a célula e a gente viu que ela tem algumas partes que são fundamentais. Tem aquela célula animal, onde ela vai ter uma membrana plasmática que vai revestir ali toda aquela célula. É como se fosse uma película que vai separar aquele meio externo do meio interno. Além da membrana plasmática, a gente já sabe que a célula tem o que? O citoplasma, aquela região gelatinosa, que é o citosol, onde tem todas as organelas ali presentes, e cada organela vai ter uma função específica. Além disso, tem o núcleo, aquele núcleo que tem o material genético, o DNA ali, nosso material genético guardadinho. Só que a gente vai falar nesse momento apenas da membrana plasmática, A gente vai observar qual é a função dela, de que maneira, qual é a sua estrutura e também quais são as atividades que elas desempenham ali para proteger aquela célula, tá? Então vamos observar que a membrana plasmática, ela serve como proteção, ela vai proteger aquela célula. A gente vai conhecer um pouquinho mais também quanto ao seu revestimento, A gente observa que ela vai separar ali aquele meio extracelular, ou seja, aquele meio fora da célula, do meio intracelular, dentro da célula. E também a membrana plasmática, ela vai fazer a seleção do que pode e do que não pode entrar nessa célula, tá? Então, não é qualquer substância que pode entrar ou que pode sair da célula. Existe ali essa seleção que é feita pela membrana plasmática. Essa imagem aqui pra gente, ela mostra justamente a representação dessa membrana. Então, a gente tem aqui a representação da membrana plasmática, a gente vai observar que ela é formada por proteínas, por lipídios, apresenta também a presença de colesterol, entre outros, tá? Então, aqui a gente tem essa representação da membrana plasmática, que tem como função proteger, fazer o revestimento e a seleção do que pode entrar e do que pode sair, tá? Então, a gente vai conhecer essas propriedades. Olha só, a principal propriedade das membranas celulares, que garante ali a estabilidade da composição química do meio intracelular, é a seletividade. Quando a gente fala aqui de intracelular, nós estamos falando do lado de dentro da célula, tá? Lembrando que a membrana que vai fazer essa diferenciação. E aí ela vai fazer a seleção, a seletividade. Ou seja, a capacidade de selecionar as substâncias que irão passar ali por elas, tá bom? Então, a gente vai ter ali a nossa célula,
Aqui a gente tem a representação do núcleo. Olha só. A gente tem o núcleo, o citoplasma. E na aula de hoje a gente está falando dessa estrutura celular, que é chamada de membrana plasmática. Tá? Então, ela que vai selecionar o que pode entrar, o que pode sair, ela que vai proteger a nossa célula também. Tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa sua estrutura. Olha só, a gente observa aqui, né, ela vai apresentar essa camada fosfolipídica. E ela apresenta uma dupla camada, né, uma bicamada fosfolipídica. O que acontece? Ela vai ter uma região que é chamada de hidrofílica e uma região que é chamada de hidrofóbica. A região hidrofílica é essa que a gente observa como se fosse uma cabecinha. E a gente fala que ela é polar, porque ela vai ter acesso à água, né? Então, a água vai estar presente tanto no meio externo da célula quanto no meio interno. Essa região, como se fossem as caudinhas, as perninhas, ela é hidrofóbica, ou seja, ela é apolar. Aqui já não tem a presença de água. E aí ela apresenta uma bicamada, olha só. A gente consegue observar aqui essa bicamada fosfolipídica. Então imagina, né, vamos imaginar aqui uma célula bem grande e aqui a gente tem a membrana plasmática. Eu tenho o meu meio extracelular, imagina que aqui é fora da célula, e eu tenho o meu meio intracelular, imagina que aqui é dentro da célula. Então ela apresenta essa bicamada. Eu tenho essa região que é polar, essa outra região que é polar, a cabecinha ali que é hidrofílica, e tem as caudas que são hidrofóbicas, que é apolar, onde não tem aqui a presença de água, mas no meio externo e no meio interno, ela consegue ter esse contato aí com a água, né? E através dessa membrana que passam as substâncias que a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá? Então, bicamada fosfolipídica com regiões polares e apolares, hidrofílica com presença de água e hidrofóbica, onde não há ali a presença da água, tá? E as substâncias elas conseguem passar entre elas, tá bom? E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua estrutura na próxima imagem. Esse aqui foi um modelo, né, que foi proposto em 1972, que é chamado de mosaico fluido. E aqui a gente consegue identificar outras estruturas, tá? Então, para a gente relacionar aqui essa membrana plasmática, a gente imagina logo aqui essa região do citoplasma, ou seja, o meio intracelular dentro da célula, e aqui a gente tem um fluido extracelular. E a membrana que fica ali selecionando o que pode entrar, o que pode sair. Além disso, né, além dessa bicamada fosfolipídica que a gente observou anteriormente, ela apresenta também proteínas que estão representadas nessa coloração em azul. Né? Existem proteínas que é chamada de proteína integral, que ela consegue percorrer toda essa membrana. E tem também as proteínas periféricas. Observem que ela fica somente em uma extremidade. Pode ser na extremidade do citoplasma ou do meio extracelular. Essas proteínas a gente vai conhecer que elas auxiliam também na passagem de algumas substâncias. Além disso, a gente observa a presença de colesterol, olha só. Essa estrutura que vai auxiliar também aqui a estrutura da membrana plasmática. Tem também a presença do citoesqueleto, que são esses filamentos que auxiliam ali também na estrutura dessa membrana. A gente observa também a presença de glicoproteínas, olha só. Então, a gente observa que existem glicídios que podem estar ligados tanto a proteínas, né, que são essas estruturas em azul, tá? Então, tem glicídios que podem se ligar à proteína e tem glicídios que podem se ligar à própria camada fosfolipídica.
tá bom? Então, essas são algumas estruturas que a gente consegue identificar. A presença do fosfolipídico, que é essa bicamada, e a presença de proteínas para a passagem de algumas substâncias, tá bom? E aí a gente vai observar um pouquinho, através de um vídeo, né, como ela vai agir ali naquele meio. Olha só, aqui a gente tem novamente, né, a representação das membranas, né, da membrana plasmática, e aqui a gente observa a simulação de substâncias. E ela pode passar, ó, existem algumas substâncias, é claro, como por exemplo os gases, gás carbônico, oxigênio, que ele pode passar livremente, né? Ele consegue passar pela bicamada fosfolipídica. E outras moléculas já maiores, elas passam através de auxílio de proteínas, como a gente observa aqui, né? A gente tem ali uma proteína, vamos voltar lá rapidinho, e aí ela passa através dessa proteína. Eu tenho uma bicamada fosfolipídica, aqui eu tenho uma proteína, e essa substância, né, que pode ser uma água ou um açúcar, por exemplo, ele vai passar com mais facilidade através dela. Tá? Então a gente vai conhecer quais são esses tipos, né, de permeabilidade através das membranas. Olha só, existem alguns tipos. A gente vai observar que eles são diferenciados por aqueles que gastam energia e os que não gastam energia. Tem o transporte que é passivo, que é justamente aquele que não gasta energia, e o transporte que é ativo, aquele que vai gastar energia para que passe aquela substância. No transporte passivo, eu tenho três tipos. A difusão simples, que a gente observou já na imagem anterior, é aquela onde gases, por exemplo, pode passar sem auxílio de proteínas, ele passa justamente ali pela membrana. A facilitada, como o próprio nome já diz, tem ali aquela proteína para facilitar a sua passagem. E a gente vai conhecer também o transporte através da osmose. E o transporte ativo, a gente vai observar que para que ele aconteça é necessário gastar energia. Tá? Então a gente vai falar agora sobre cada um desses tipos. Vamos iniciar com a difusão simples, que é um transporte passivo da membrana plasmática. Tá? Vamos lá para a nossa imagem. Olha só, na difusão simples, como a gente observou, não tem o gasto de energia, tá? Essa é uma das características. As partículas são lipossolúveis, lembrando aí da nossa camada fosfolipídica, e a velocidade da passagem é de acordo com o gradiente de concentração. Geralmente, né, aqui é a passagem de solutos, né? A gente observa que ela vai passar do meio onde tem mais solutos, a gente observa o soluto representado por essas bolinhas, para o meio onde tem menos soluto. Tá? Então, aonde tem mais, ela tende a passar para o outro meio onde tem menos soluto. Essa difusão simples, ela não gasta energia e ela vai passar diretamente pela camada fosfolipídica. E aí, um exemplo que a gente pode citar da difusão simples é o caso da respiração, né? Quando nós inspiramos, o caso dos gases, como eu falei para vocês, nós inspiramos, vem o oxigênio, chega lá nos alvéolos pulmonares e ele tem vários vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos têm o que? O gás carbônico também, que já vem ali da atividade metabólica das nossas células. Quando eles se encontram, o que que acontece? Tem um alvéolo pulmonar, tem um vaso sanguíneo, através das membranas é que ocorre a troca gasosa, né? Como a gente pode perceber aqui, ela consegue passar através da camada fosfolipídica, né? Troca ali o oxigênio pelo gás carbônico. Tá? Então, um exemplo de difusão simples são justamente esses gases, que ele consegue ultrapassar ali a membrana plasmática. Vamos observar agora a difusão facilitada. Né, como o próprio nome já diz, é necessário ali, na verdade não é necessário, né, ele tem ali a presença de proteínas para facilitar essa passagem. Aí aqui ele tem novamente a característica, né, sem gasto de energia, a velocidade já vai ser superior,
da difusão simples, né? Porque ela vai ter ali a proteína para auxiliar essa passagem. E, é claro, a existência de proteínas. E aqui a gente trouxe como exemplo a glicose, né? Mas tem proteínas também que auxiliam na passagem da molécula de água, de aminoácidos, entre outros. Tá? Então, aqui é a representação da nossa membrana. E essa parte aqui em amarelo representa para a gente a proteína. Tá? Então, olha só a presença de proteína nas nossas células, nas nossas membranas. E aí a gente observa que o soluto, né, aquela molécula maior, ela passa do meio onde tem mais solutos para onde tem menos, né? Então, o que vai facilitar é justamente essa proteína na sua passagem. Por isso que ela é chamada de difusão facilitada, com auxílio das proteínas que a gente observou que elas estão presentes lá nas membranas das nossas células, tá? Outro tipo que a gente vai observar de passagem, né, sem gasto de energia, é o caso da osmose. Olha só, tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada, a gente observou que o que passa são solutos, né? São partículas, são gases, aminoácidos, glicose. No caso da osmose, a gente vai observar que o que vai passar é o solvente, ou seja, a água. Tá? Então, essa é uma das diferenças desse tipo de passagem. Difusão simples e facilitada, a gente está falando de soluto, gases, aminoácidos, açúcares. Quando eu falo de osmose, eu estou falando de solvente, a passagem da água. E aí a gente trouxe o exemplo daquele experimento. A gente trouxe aqui o exemplo do ovo. Olha só, nós tiramos uma foto daquele experimento. E aqui a gente observou o ovo antes de ser colocado no vinagre e após 2 dias. O que aconteceu, né? Aconteceu aqui nesse caso uma reação química, tá? Esse ovo, a sua casca aqui tem um carbonato, né? E aí ele reagiu com o ácido que está presente no vinagre. Então, o que aconteceu? Esse ácido fez com que a membrana que faz parte ali daquele ovo, ela ficasse semipermeável. E aí aquela água, ela conseguiu ultrapassar essa membrana, por isso que o ovo ficou maior, né? E a gente consegue observar aqui também que ela ficou um pouco transparente, né? A gente consegue até enxergar a gema do ovo. Então, é justamente a reação do ácido que estava lá no vinagre com a casca do ovo, né? Então, através da osmose, ou seja, dessa passagem do solvente, que é a água, para dentro do ovo, ele ficou inchado, né? Ele aumentou o seu tamanho, tá? Então, esse fenômeno, né, que a gente observou é chamado de osmose. E aí, existem alguns tipos que a gente vai observar aí na nossa animação. Olha só. A gente observa aí o transporte passivo, né, através da osmose, e a gente observa o movimento da água, né? Olha só, na primeira situação, a gente tem o que a gente chama de solução hipotônica. A gente tem a representação aí de uma célula, né, em vermelho, e a gente observa que quando a água vai entrando aí nessa célula, ela tende a ficar inchada, né? Ela vai ficar maior e ela pode até estourar. Então, a primeira situação hipotônica é quando entra bastante solvente e aí essa célula ela pode estourar. Na isotônica, que é essa que está bem ao centro, né, bem ao meio, a quantidade tanto do meio intracelular para o meio extracelular acaba sendo igual. Então, ela permanece ali no seu tamanho. Na terceira situação, que é a solução hipertônica, a gente observa que essa quantidade de água, ela vai saindo ali daquela célula. Então, ela tende a murchar, ela vai diminuindo ali o seu tamanho. Tá? Então, dependendo da quantidade de solvente, né? Dependendo da quantidade de água, se ela estiver em grande quantidade ou em pequena quantidade, a gente pode observar essas situações.
Solução hipotônica, quando a célula incha, porque tem muita presença de água. Isotônica, quando a quantidade está ideal, né? Está na mesma quantidade tanto dentro quanto fora. E hipertônica, a gente observa ali que a célula vai murchando, né? Como a gente observa nessa animação. Tá? Então, dependendo da quantidade de água, ela pode ficar ali nessas 3 situações. Então, nós conhecemos os transportes passivos, aquele que não gasta energia. E agora a gente vai conhecer a definição do transporte ativo. Olha só, no transporte ativo há o gasto de energia, que a gente conhece como ATP. Vamos falar mais sobre ele numa outra aula. Nesse caso, né, do transporte ativo, há uma proteína transportadora que liga-se especificamente às partículas transportadoras. E aí a gente observa que também essas substâncias, né, ela passam de uma região de menor concentração para maior concentração. E aqui a gente observa a bomba de sódio, Na significa sódio, e potássio. São partículas que estão presentes nas nossas células e que elas são importantes para o nosso metabolismo. E aí, para a gente explicar como é que acontece esse transporte ativo com gasto de energia, a gente trouxe aqui essa representação. Essa aqui é a nossa membrana. Aqui a gente observa a proteína, olha só. A proteína. A representação do sódio, que vai se ligar nessa proteína, olha as setinhas aqui acompanhando. E aqui a gente observa o ATP, que é a nossa energia. Então, vamos imaginar aqui, né? Eu tenho a membrana, eu tenho a proteína e eu preciso da energia para que eu consiga levar o sódio do meio intracelular para o meio extracelular. E aí, o que acontece? Eu preciso ligar esse ATP nessa proteína para que ela se movimente, né? E ocorra essa troca de substâncias. Por isso que fala que tem um gasto de energia, porque a gente vai observar aqui, ó, novamente, que quando o ATP ele se liga, né, na verdade, quando ele gasta aqui o fósforo, ó, ele se transforma em ADP. E aí, essa situação, né, de ATP virar ADP é justamente que faz esse movimento das proteínas. E a gente consegue observar o quê? O sódio estava em um meio extracelular, né? E a gente vai acompanhando aqui as setinhas, olha, ele ligado aqui nas proteínas. Depois que o fósforo se ligou aqui à proteína, o ATP virou um ADP. E aí o potássio que estava presente, ele se liga nessa proteína. E aí depois que o fósforo, olha só, o fósforo que está presente nessa proteína, ele se solta, aquele potássio que estava no outro ambiente, olha aqui a presença do potássio, que estava no outro meio, ele já passa para o meio intracelular. Tá? Então, o que a gente tem que compreender aqui no caso do transporte ativo? É que eu vou gastar energia, eu vou gastar ATP para que eu consiga fazer essa troca. Né? Aquele que estava no meio intracelular vai para o meio extracelular, o que estava no meio extracelular vai para o intracelular. Só que para que essa troca aconteça, para que a proteína consiga realizar esse movimento, eu tenho o uso do ATP, né? Aquele ATP que vai me auxiliar no movimento dessas proteínas, tá bom? Então, o transporte ativo tem essa característica, o gasto de energia através do ATP. E aqui a gente utilizou o exemplo dessa bomba de sódio e potássio, né, que é bastante conhecida, mas existem outras também que realizam esse mesmo gasto de energia para que ocorra essa troca aí de substâncias, tá bom? Então, vimos aí a permeabilidade das membranas, transporte ativo, transporte passivo, com gasto e sem gasto de energia. E agora a gente vai observar o transporte que acontece também de massa. Olha só, existem 2 tipos, né? A gente vai conhecer a endocitose e a exocitose. Vamos lá, né? A endocitose, vamos iniciar observando o nome. Quando a gente fala endo,
significa para dentro, para o interior da célula. Quando a gente fala exocitose, estamos falando que é para o exterior, para fora, tá? Então, endo para dentro e exo para fora. Como a gente está falando de transporte de massa, né, a gente vai observar primeiro o caso da fagocitose, que é o transporte de material sólido. Vamos imaginar aqui um protozoário que precisa ali englobar, por exemplo, uma bactéria. Tá? Então, a gente tem ali o protozoário que precisa englobar uma bactéria. O que ele vai fazer? Nesse caso, ele vai formar ali o que a gente chama de pseudópodes, ou seja, falsos pés. Né? Então, tem ali o protozoário, está passando ali a proteína, ele forma falsos pés, porque ele precisa englobar essa bactéria, ele precisa englobar para digerir. Tá? Então, esse processo de colocar a bactéria para dentro desse protozoário é o que a gente chama de endocitose. Vai para dentro da célula, como a gente vai observar aqui nessa imagem. Tá? Então, olha só. Imagina que aqui é uma bactéria, aqui seja um protozoário, e aí o que eu vou fazer? Eu vou formar o que a gente chama de pseudópodes, falsos pés. E aí, essa bactéria ela vai conseguir entrar nessa célula, e aí pode ocorrer um processo de digestão, por exemplo. A exocitose é quando a gente coloca para fora. No caso, seria essa liberação, por exemplo, dos resíduos, né, de excreção, do que sobrou desse processo de digestão. Então, quando a gente fala de fagocitose, eu estou falando o quê? Desse material sólido, que pode ser, por exemplo, uma bactéria, que está sendo englobada ali por um protozoário. E a gente viu esse processo, onde ela entra aqui, ó, nessa célula, através da endocitose, a formação de falsos pés, né, pseudópodes, para englobar ali aquela bactéria, e aí ocorre o processo de digestão nesse exemplo, e aí no final, as suas excretas, né, a excreção daquilo que não foi digerido. Essa excreção que colocou para fora, a gente chama de exocitose. Além de material sólido, tem também o englobamento ali de gotículas ou de substâncias que são dissolvidas ali naquele meio, que a gente chama de pinocitose. Olha só, no caso da pinocitose, a gente vai observar que nesse caso não forma falsos pés. Ela vai formar como se fosse uma vesícula, né? Então tem ali uma célula, olha aqui rapidinho, tem ali como se fosse uma célula, e aí vai passar uma gotícula, substâncias dissolvidas. E aí eu tenho ali a membrana daquela célula, certo? Ela vai formar como se fosse uma vesícula mesmo. Ela vai baixando e aí ela vai entrando, olha só. Ela vai entrando na célula através da endocitose, certo? Então, a diferença da fagocitose para a pinocitose também é essa, né? Além da substância que está entrando na célula, é de que maneira ela entra. Na fagocitose, ela vai formando aqueles falsos pés, como se fosse um abraço ali para colocar aquela bactéria para dentro. E na pinocitose, não, ela forma uma vesícula, né? Ela vai fechando ali aquelas gotículas e aí ela entra aqui, ó, na célula, tá bom? Então, essa é a diferença de fagocitose e pinocitose. Falamos sobre célula animal, vimos aí essas situações relacionadas à célula animal, e a gente trouxe também a representação da célula vegetal no caso da osmose. A gente vai observar que acontece também essa diferença de concentração de solvente. Aqui a gente tem a representação da célula vegetal. Olha só, o que está aqui em preto representa para a gente a parede celular. A gente já sabe, né, que uma das características ali de uma célula vegetal é a presença da parede celular. E logo a gente observa que a parede celular ela fica intacta em qualquer situação. Observe que, dependendo da quantidade de concentração aqui de solvente, né, no caso da osmose que a gente está falando, a parede celular ela permanece inalterada. O que vai mudar é justamente a membrana que faz parte ali daquela célula.
Nessas três situações, a gente consegue observar novamente aqueles meios da osmose, né, dependendo da concentração do solvente. Aí a gente tem essa primeira situação, que é o meio hipertônico. Nesse segundo caso aqui, a gente observa o meio isotônico. E nesse terceiro caso, o hipotônico. O que vai definir cada um é justamente a quantidade de água que está presente em cada um deles, tá bom? Aqui a gente observa a quantidade de água no meio hipotônico, né? Existe bastante água ali naquela estrutura da célula vegetal chamada de vacúolo, onde ocorre a concentração da água. A gente observa que ela fica bem mais inchada. No meio isotônico, a concentração de água, né, que é o solvente, é a mesma, então ela fica inalterada. E aqui no meio hipertônico, a quantidade de água fica bem maior do lado de fora, extracelular. Então ela tende a ficar mais murcha. Só que o que vai ficar murcha é o quê? Essa estrutura interna aqui dessa célula, a membrana plasmática, o citoplasma e o vacúolo. A parede celular, ele fica inalterado, tá bom? Então, essa é a diferença da célula vegetal e da célula animal. Nesse caso aqui do hipotônico, se fosse uma célula animal, ela teria estourado. Mas no caso da célula vegetal, como ela tem uma parede celular, acaba sendo uma proteção, né? Ela não estoura porque tem essa parede, mas ela fica bem inchada, tá bom? Então, célula vegetal e osmose também acontece essa diferença aí de concentração da água, que é o solvente. E daqui a pouco temos mais aula de biologia. A sua aula continua no próximo vídeo.